Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus amados alunos do Instituto Teológico Atos 18, estamos aqui uma vez mais. Essa é a nossa terceira aula da matéria Evangelismo, né? Estamos no nosso segundo módulo e desde a aula anterior a gente vem falado sobre textos evangelísticos, né? Na aula passada nós falamos, por exemplo, nós falamos de textos relacionados com perguntas, né? A primeira pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Que está lá como o carcereiro, por exemplo, ele falou para Paulo, né? O que farei para ser salvo, tá? E a segunda pergunta, né? O segundo questionamento, de acordo com o que está lá na página de número... só conferir aqui. De acordo com a página de número 143, eu tenho medo de não perseverar, né? De fracassar. Esse é um questionamento, às vezes, de muitas pessoas. E, na verdade, queridos, o que é o livro aqui? O livro, ele é um manual, né? Ele é um manual para que nós possamos observar esses chamados textos evangelísticos, né? Seguindo a sequência aqui, por exemplo, na página de número 145, né? O terceiro assunto, né, com o assunto C, sou demasiado pecador para ser salvo, né? Tem pessoas que ela se considera muito pecadora, né? Que cometeu muitos pecados às vezes horrendos, pecados que ela até mesmo se envergonha de mencionar isso aí, né? Coisas que ela tenha feito no seu passado, mas aí está os textos, né? Aí está os textos, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, Mateus capítulo 9, versículo 13, Lucas 19, 10, João 6, 37, tá? Então, assim, por exemplo, em Isaías diz bem claro: vinde e vamos discutir esse assunto. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, os tornarei branco como a lã; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei branco como a neve. Se credes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, queridos, a salvação, ela é disponibilizada, sim, o perdão, para todos aqueles que se arrependem. Tem uma palavrinha-chave aqui, que é a questão do arrependimento. E isso muda até mesmo a nossa maneira de nós abordarmos, né, o evangelho para as pessoas. Porque a mensagem que Jesus mandou a gente pregar foi a mensagem do arrependimento, conforme está lá em Lucas capítulo 24. Jesus disse, né, em meu nome se pregue o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. A gente vê, por exemplo, nos evangelhos, Jesus dizendo: eu não vim para buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Tá, irmãos? Aquele que se vem até ele, irmãos, com arrependimento, certamente receberá o perdão dos pecados. Por quê, irmãos? Porque a mensagem de Jesus era enfática. Quando a gente olha lá, por exemplo, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, arrependei-vos e crede. Por quê? O arrependimento se relaciona com o pecado e a fé se relaciona com Deus. Então, não há como ter vida com Deus, relacionamento com Deus, se nós não rompermos com o pecado. Então, por isso que é arrependei-vos e crede, tá? Então, fica bem claro, né, que jamais, né, como diz aqui em João 6,37, daí na página 146, aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora, mas é necessário que se arrependa, porque esta é a mensagem em foco, né? Essa foi a mensagem que o Senhor Jesus nos ordenou a pregar. Amém? O assunto de número D, tá, irmãos? Eu estou passando largamente porque no livro já contém os textos. O livro serve aí para você como um manual de evangelismo, tá? E a outra questão também, ela é bem complexa aqui, né? Na página de número 147, que muitas pessoas vão dizer assim: eu não vou ser cristão, eu não vou para a igreja, eu não vou ser evangélico, eu não vou porque tem muitas pessoas que é da igreja, tem muitas pessoas que dizem ser cristão, ser crente, mas que dão um péssimo testemunho. E aí? O que você faria, o que você falaria, né, para uma pessoa
que é, assim, é bem confrontador, né? Você chega, prega o evangelho para a pessoa vira e fala, não, mas eu conheço a pessoa que diz que é crente, seja ela um amigo ou talvez alguém da parentela. Ah, eu conheço a pessoa que diz que é crente, mas faz isso, faz aquilo, entendeu? Mente, tá. Ou seja, tem atitudes que não são dignas de um cristão. E aí, o que que você falaria, o que que você responderia para uma pessoa que fizer um questionamento desse aí acerca, né, de uma pessoa que dá mau testemunho, tá, irmãos? Então, a primeira coisa que ele aborda aqui é o seguinte: se nós ficarmos olhando para os erros dos outros irmãos, fica tanto a gente como a pessoa que está errando. Porque uma pessoa, irmãos, que não dá testemunho, de duas uma, ou ela não se converteu de fato, ou ela não compreende o que é o evangelho. Porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas, e não há como ser testemunhas, irmãos, se eu não der testemunho, né? Tanto o testemunho vigoroso, o testemunho de proclamação, de anunciar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como também o meu testemunho pessoal, que a Bíblia tanto fala. Ser nova criatura, ser regenerado, deixar as coisas velhas para trás, seguir para as que estão diante de nós, prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, de duas uma, ou a pessoa não se converteu de fato, ou ela então não experimentou, não tem um conhecimento do que é ser salvo. Tá? Então, de duas uma. Mas, enfim, a gente tem que exortar assim para as pessoas, tá? E tem aí alguns outros textos aí, né? Para a gente refletir, né? Na página 148, o texto de 1 Samuel 16:7, Jeremias 17:10, Lucas 6:41, Romanos 2, 1 ao 3. Inclusive, vocês meditem no texto de Romanos 2, do 1 ao 3, né? Que fala, né? A questão de que, infelizmente, se você ler todo ali o capítulo ali, vai falar que o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa, muitas vezes, do mal, do péssimo testemunho daqueles que diz pertencer a Deus, ser de Deus, né? Seguir a Deus. Então, isso é bem complicado, tá, irmãos? E um alerta que ele dá aqui muito importante, aqui na página de número 149, é a seguinte, que se nós, irmãos, formos pedra de tropeço para alguém, nós seremos responsáveis, né, por essa culpa, por essa falha, né? Veja que Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 23, quando Jesus exorta ali, né, os fariseus, ele fala uma palavra dura, que é a palavra ai, né? A palavra ai significa juízo. E ele fala assim, dentre outras coisas que Jesus se refere aos fariseus, ele diz assim, ó, ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, nem vocês entram no reino e ainda servem de impedimento, de empecilho para outros não entrarem. Então, como se não bastasse eles não estar entrando no reino, eles ainda estavam servindo de pedra de tropeço para as outras pessoas. Então, que nós possamos policiar com relação a isso aí, meus irmãos, tá? Para que nós não sejamos tropeço, para que nós não sejamos impedimento para que as pessoas... Eu sempre digo, se você não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, pelo menos não seja uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo para as pessoas não se aproximar de Deus e não se converter ao Senhor. Amém? Então fica esse alerta aqui, né, na página de número 149, lá no início da página. E um outro assunto, né, ainda sobre a questão de salvação, tem pessoas que falam o seguinte, não deixa para outro dia. Quem sabe numa outra oportunidade, né, irmãos? Então, para essas pessoas, tem aí alguns textos aí, tá, irmãos, que a gente deve considerar, tá? E entre outras coisas, é o seguinte, é para a gente não atentar para o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê disso, né, é aquele agricultor, né, insensato, lá nos evangelhos, né, lá acho que é Lucas, né? Lucas capítulo 12, se não me engano, é isso mesmo. Quando o agricultor ali, ele olhou para a plantação dele e falou, nossa, a minha plantação vai dar muitos frutos e eu terei muitos bens, eu vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar toda a novidade da minha terra e vou dizer para minha alma, farta-te, ó minha alma, come, bebe, folga, tem muitos bens para muitos dias. E o Senhor responde para ele e diz, louco, hoje pedirão a tua alma, hoje pedirão a tua alma. E para quem tem preparado, e o que tem preparado, e para quem será? Ou seja, irmãos, nós não sabemos, né?
Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns dias, ou até mesmo minutos, horas. Amém, queridos? É como diz aquele louvor da harpa, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo que quer te libertar. O texto de 2 Coríntios 6 é bem interessante. Hoje é o tempo aceitável. Socorrer-te em tempo aceitável. Socorrer-te no dia da tua salvação. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da tua salvação. Tá, irmãos? Mas tem pessoas que ela procrastina, né? Ela fica, não, deixa para outra hora, quem sabe outro dia, quem sabe outra oportunidade, tá? Mas a gente tem que atentar para isso aí, tá, irmãos? E tem outros textos aí, né? Um também muito importante aqui, que está na página 150, é Isaías, né, 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto ele está perto, tá? Deixa o ímpio teu caminho, se converta ao Senhor, é o tempo de agora, né? Paulo também diz, prega a palavra dentro e fora do tempo, né? Em Mateus capítulo 24, né, quando fala ali da iminente vinda do Senhor, né, que será inesperadamente, numa hora em que não penseis. Então não podemos, né, irmãos, de maneira nenhuma ficar procrastinando. Ah, amanhã, quem sabe outra hora, quem sabe para outra oportunidade. É isso aí. E aí, meus queridos irmãos, prosseguindo aqui, tá? Entre as páginas 151 e 152, é aí a parte de revisão do conteúdo, ou seja, tudo que nós vimos, né, nas páginas anteriores. Então, lembrando que sempre quando eu abordo, né, os assuntos nas avaliações, eu sempre procuro pegar dessas partes de revisão geral. Então, os irmãos atentam para isso. Aí, a partir da página 152, ele vem aí falando sobre questões, né, relacionadas... É como eu disse, irmãos, isso aqui é um manual de evangelismo. Eu vou considerar aqui algumas coisas e deixar o restante para a nossa última aula. Lembrando que aqui é só um monitoramento, tá, irmãos, da matéria que vocês vão encontrar, tá? Então, assim, ele enfatiza mais uma vez a questão relacionada à evangelização, as boas novas do evangelho, né, na página 152, e aí na página 153, tá? Ele fala aí sobre, por exemplo, no ponto 2, os propósitos da evangelização, né? Quais seriam os propósitos da evangelização, né? Paz e descanso para a alma, como Jesus mesmo prometeu, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, darei descanso para a vossa alma, esperança, comunhão com Deus, vida eterna. Então, todas essas bênçãos espirituais, a pregação do evangelho, ela proporciona. Essa aqui é o que Paulo chama em Romanos capítulo 15 de a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Paz, descanso para a alma, esperança, comunhão com Deus, né? Em Cristo, o homem tem paz com Deus, a comunhão do homem, a reconciliação do homem é proporcionada através de Cristo Jesus, né? Quem deve ser evangelizado, irmãos? Aqui ele coloca, né? Crianças, jovens, novos convertidos, idosos, mulheres, então, crentes em geral, tá, irmãos? A palavra de Deus sempre tem que ser pregada e ensinada, tá? Ela tem que ser proclamada aos incrédulos e infiéis e ela tem que ser exortada e ensinada para aqueles que já creem. Por isso que ele fala aqui que deve abranger todas as pessoas, tá, irmãos? Outra coisa que ele coloca na página 153, o porquê que nós devemos evangelizar, para não sermos considerados cegos, mudos, ou seja, sonolentos, né, preguiçosos e negligentes para com a ordem do Senhor, né? Isso que ele coloca aqui ficou meio, né, ficou meio sem neto quando ele fala aqui, porque temos que ganhar ao menos 30 almas, é quando fala da parábola do semeador, né, que é que caiu em boa terra, que são aqueles que receberam bem a palavra, e a palavra produziu, né, na vida dele. Uns produz 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. O foco aqui é que nós devemos granjear e produzir com aquilo, o talento que Deus colocou em nossas mãos, tá? Porque Deus quer que a casa dele se encha, né? Ou seja, né? Nós não devemos, irmãos, encher a igreja de crentes. Nós devemos ir nos valados, nas vielas, nos becos, nas bocas de fumo, nos hospitais, nos presídios e anunciar a palavra de Deus para o resgate dessas almas.
Porque nós somos devedores, tá, irmãos? Nós somos devedores, porque a salvação é algo precioso e nós temos que compartilhar, porque fomos chamados para sermos pescadores de homens, tá? Foi a promessa que Jesus fez lá para os pescadores, tá? Porque quem ganha a alma é sábio, de acordo com Provérbios capítulo 11, versículo 30, tá? Porque nós fomos batizados com o Espírito Santo. E lembrando, tá, irmãos, aqui na página, lá no finalzinho da página 153, quando fala sobre o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo ele tem uma ênfase, né? O texto de Atos 1:8 deixa bem claro. Receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês para ser as minhas testemunhas. Então, a unção do Espírito tem um propósito específico, tá, irmãos? E aí tem estratégias de evangelização aí, ó, na página 154, né? Através do testemunho pessoal, a pregação pública, seja na igreja, no rádio, na televisão, nas praças, nos locais públicos, tá? É como Paulo diz, pregues instas dentro e fora do tempo, ou seja, em todo tempo, em todos os lugares que Deus te dá oportunidade para você anunciar o evangelho, faça isso, tá, irmãos? E aí o evangelismo pessoal, ó, você pode falar com outra pessoa, ter o evangelismo como estilo de vida, tá? Aí na página 154, usar evangelhos ou porções da Bíblia, né? Livretos, né? Literatura evangélica cristã, né? Folhetos, né? Que são os panfletos de evangelização. Usar mídias sociais também, você pode aí, tá? Então, o evangelista, irmãos, de acordo com a parábola do bom samaritano, ele deve fazer o que com relação ao pecador? Usando o exemplo do bom samaritano aí, entre as páginas 154 e 155. Ele deve se aproximar do pecador, ele deve atender às necessidades do pecador, ele deve ter compaixão do pecador, ele deve ajudar, ele deve semear, ele deve cuidar, conservar. Então depois os irmãos analisam aí que são essas tarefas de um evangelista. E quando eu digo evangelista, eu não estou falando de cargo ministerial, e sim da comissão do Senhor, tá, irmãos? Argumentos fundamentais para serem usados na evangelização. Já falamos aqui, ó, página de número 155. Palavras como arrependimento, transformação de vida, libertação, conversão, são termos que estão sempre relacionados. Procure se aprofundar mais, entender o significado dessas palavras, né? Eu sei que você sabe, mas é sempre bom se aprofundar. O que é arrependimento, o que é libertação, o que é, né, conversão, o que é transformação de vida. E tem os textos bíblicos também aí, claro, para você embasar, né? Sempre o nosso argumento é embasado, é endossado, é validado pela palavra de Deus, tá? Então nós devemos evangelizar aí os pecadores, né, os intelectuais, ou seja, todas as pessoas no sentido geral. Amém, queridos? E aí, né, na nossa última aula, a gente volta aqui, né, a partir da página 157, indo aí para a conclusão da nossa matéria. Amém, queridos, tá? E só lembrando, irmãos, que o restante das páginas aí, por exemplo, até a página lá de número 177, por exemplo, ela é nada mais, nada menos do que manual de evangelismo. Então nós só vamos abordar porque você já tem um livro aí contendo o material. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Continue sempre crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.